Como acabar com a autossabotagem e a baixa autovalorização? O que é essa autossabotagem? A autossabotagem é quando você deixa de fazer as coisas que você queria fazer. Quando você está querendo progredir na vida, você vai lá e se sabota. Quando você tem um baixo valor perceptível de você mesmo, quando você não conhece o seu valor e por isso você aceita menos daquilo que você merece. Então essa é a autossabotagem. Quando você está quase conseguindo algo, ou quando você quer fazer alguma coisa e não consegue fazer, porque você se sabota. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. Por isso que aqui eu ensino como reprogramar a sua mente para ser uma pessoa fria emocionalmente. A partir do momento que a gente tem um programa mental correto e pensa de uma forma fria emocionalmente, com o programa mental correto, você começa a perceber por que eu faço o que faço, por que as coisas acontecem na minha vida dessa forma, o que é que eu não estou conseguindo enxergar, que se eu enxergasse, mudaria tudo na minha vida. Eu lembrei de uma história num livro que eu li, que retrata esse ciclo da autossabotagem, dessa baixa percepção de valor que a pessoa tem dela mesma. Era uma mulher de 35 anos, que ela estava obesa, acima do peso, bem acima do peso. Ela fumava 2 maços de cigarro por dia e ela desenvolveu uma ansiedade muito grave. E na adolescência dela, a mãe dela vivia falando para ela: você é um imprestável, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na vida. E ela cresceu, ganhou muito peso, desenvolveu esse vício, afetou o estado emocional dela, que já era afetado na verdade. E ela foi buscar terapia, buscar ajuda. E ela chegou nessa terapeuta, que conta a história desse livro. Ela chegou e falou assim: olha, a terapeuta perguntou o que trazia ela lá, como que ela poderia ajudar. Ela falou assim: olha, eu tô com ansiedade muito grave, tô acima do peso, como você pode ver, fumo 2 maços de cigarro por dia e minha vida tá um caos. E aí a terapeuta foi fazendo todo aquele processo de conhecer ela e perguntou: você mora com quem? Ela falou assim: eu moro com minha mãe, mas eu odeio a minha mãe. E a terapeuta perguntou: por que você odeia a sua mãe? Minha mãe sempre me tratou muito mal, sempre foi agressiva comigo, me desrespeitou. E aí a terapeuta foi perguntar para ela, como que é a sua mãe? E ela falou assim: minha mãe é igual eu. Ela gorda, fuma e é acamada. Essas foram as palavras dela. E aí a terapeuta descobriu o problema dela. Ela estava, na verdade, o que ela estava fazendo era buscando a validação, buscando a aprovação da mãe, sendo da mesma forma que a mãe. Na verdade, ela não odiava a mãe, pelo contrário, ela amava tanto aquela mãe que ela se projetou, ela se sabotou para ser parecida com a mãe, para conseguir a validação dessa mãe dela. Então, essa autossabotagem muitas vezes pode ser consciente, pode ser você fala: nossa, toda vez que eu tento fazer alguma coisa eu me saboto, eu quero mudar e eu não consigo. O que está acontecendo comigo?
Ou talvez ela pode ser inconsciente, pode ser lá atrás. A raiz do problema pode ser muito, muito emocional, bem no inconsciente. Essa história me lembrou que uma cliente minha falou assim, que ela ficou com muita dó de uma criança de 4 anos que estava junto com a mãe dela. E a mãe dela é vizinha e no condomínio dela estava essa mulher e a criança de 4 anos. E essa minha cliente tem uma bebezinha pequena. E essa mãe, quando viu ela e a criança, ela falou assim, nossa, que bebê mais linda, e passou a mão na cabeça dela. A filha olhou para ela, olhou para a menina, ficou assim, nossa, que bebê mais lindo, e passou a mão na cabeça dela. Essa minha cliente, como ela é muito inteligente, tem uma inteligência emocional, ela falou que ficou com tanta pena da criança, porque essa menininha de 14 anos, foi tão automático ela querer a validação da mãe que ela fez a mesma coisa, a mesma atitude que a mãe teve, a criança teve na hora para a mãe validar ela. Só que quando a gente é criança, é muito fácil a gente perceber, as pessoas perceberem essa forma da gente querer a validação e aprovação das pessoas, do pai, do padrasto, dos professores. Só que quando a gente vai crescendo, não muda muita coisa. O que muda é só que fica de uma forma menos perceptível, que criança é muito sincera, muito autônoma. Então, muitas das vezes, nosso ciclo de autossabotagem, nossa baixa percepção de valor, vem porque a gente tenta querer agradar, querer a validação e a aprovação das pessoas à nossa volta, das pessoas do nosso meio, das pessoas que convivem com a gente. Por exemplo, se você quer começar a ganhar dinheiro, ficar bem sucedido na vida, e todo mundo à sua volta viver numa escassez, viver falando sobre pobreza, o tanto que é difícil, o quanto que esse país vai mal, o quanto que tá difícil as coisas e tudo mais. Quando você começar a querer progredir financeiramente, você fala assim, nossa, mas sempre acontece alguma coisa que eu me saboto. Sempre acontece alguma coisa que não dá certo. Pode ser uma autossabotagem no seu subconsciente falando pra você, se você enriquecer, se você ganhar dinheiro, você vai ser desprezado pelas pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão te criticar e vão te punir, vão te maltratar. Então, no subconsciente você vai lá e se sabota. Então, essa é uma forma de autossabotagem no subconsciente. E é claro que tem vários fatores que interferem. Só que quando é autossabotagem, é nítido. Quando você está começando a progredir, você volta para a estaca zero. Começando a progredir, volta para a estaca zero. Isso é um ciclo claro, clássico de autossabotagem. Só que existe outro tipo de autossabotagem, que é aquela consciente, que é a que eu vou falar mais hoje. A autossabotagem consciente, ela tem algumas características claras que a gente comete, que são quando você tem muita dificuldade de falar não para as pessoas, quando você é uma pessoa muito boazinha, parece ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que ela se auto-sabota, tem uma baixa autovalorização. Só que na verdade é a única coisa que você tem de verdade é uma baixa autovalorização. Quando você não consegue falar não para as pessoas, quando você se deixa em segundo plano, quando você tem medo de perder alguém, então você faz tudo para agradar essa pessoa por medo de perdê-la. Essa é uma forma de autossabotagem, é uma forma de você não reconhecer o seu valor mesmo. E existe algumas coisas que impedem a gente de sair desse ciclo,
da autossabotagem. Esse ciclo de estar sempre patinando na mesma coisa. Na Bíblia, quando Deus chamou Abraão para libertar o povo do Egito, ele falou assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E você pode pensar, nossa, mas para mim conseguir sair do ciclo da autossabotagem, eu tenho que tirar, abandonar as pessoas da minha vida? Não, não é necessariamente assim. Só que se for pessoas que você sabe, que você busca essa validação constante da pessoa, que você se inferioriza, que você está se sabotando para poder encaixar a sua vida na dela, sim, essa pessoa não é para estar na sua vida. Por quê? Provérbios fala: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, o seu meio é o que mais influencia nos seus resultados na vida. Por quê? A gente é fruto do nosso meio, a gente tenta se encaixar no nosso meio, a gente busca inconscientemente, isso é todo ser humano, por mais evoluído espiritualmente, emocionalmente que seja, mentalmente, ela não consegue se desvincular da força de atração que o meio dela tem. A única coisa que a gente consegue fazer é mudar o nosso meio para nos motivar a crescer. Então, como eu falei, se você está sempre patinando numa área, olhe para as pessoas que você está convivendo, que você vive. Será que você não está querendo a aprovação, a validação, a aceitação dessa pessoa por meio dos seus comportamentos, que está sempre querendo agradar, ou por meio das suas atitudes, dos seus resultados na sua vida? Se você não consegue progredir em alguma área da vida, provavelmente você está se auto-sabotando para ter a validação de alguém na sua vida. Pode ser de uma forma inconsciente, de alguém que nem está mais na sua vida, mas você tem aquele programa mental no subconsciente que você precisa da aprovação dessa pessoa, ou pode ser também alguém que você convive no seu meio, que você não quer mudar, porque se você mudar, você vai perder essa pessoa. E olha que louco isso. Quando a gente se deixa de lado, quando a gente diminui o nosso valor para caber dentro do mundo da outra pessoa, quando você tenta ser aceito por outra pessoa, você automaticamente desprezou você mesmo. Você desprezou a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, com isso vem o sofrimento, gera ansiedade, como essa paciente tinha uma ansiedade crônica. Gera várias crises emocionais, oscilações de humor. Então, são várias coisas que acontecem quando a gente vive nesse ciclo de autossabotagem. Por quê? Você está tentando calçar um sapato que não lhe serve. É como se você usasse 38 e você quisesse entrar no sapato 36. Quando você baixa o seu valor, quando você vive nesse ciclo de autossabotagem para poder viver no seu meio que você está, para ter essa validação do seu meio ou dessa pessoa, de uma pessoa só que seja na sua vida, vai doer, vai apertar, você vai se sentir inferiorizado, você vai saber que aquilo não lhe cabe, como se você estivesse usando um sapato apertado e você está no baile da vida. Como que você quer dançar no baile da vida com um sapato apertado, doendo? Você vai sofrer. Então, o que você precisa fazer? Soltar esse sapato. Joga ele fora. Basicamente, falando de uma forma simples. Por quê? Nós não conseguimos viver sem querer buscar a validação do meio. Isso é inconsciente, isso é automático. A gente não pensa antes de fazer isso.
Nenhum ser humano não consegue viver sem a influência do meio. Só que existe uma forma de você trazer um pouco da consciência para você. Então, o primeiro passo é você cultivar o seu amor próprio. Peraí, o que eu aceito na minha vida? O que eu não aceito de forma alguma? Quando a pessoa vive numa baixa autovalorização, quando ela vive se desvalorizando para caber no mundo do outro, para caber na vida das outras pessoas, isso é um sinal claro de falta de amor próprio. Então, o que você deve fazer? Conscientemente se perguntar: o que eu aceito na minha vida? O que eu não tolero de forma alguma que eu estou tolerando? As pessoas, elas só vão até um limite que a gente permite. Então, se você está sempre cedendo, essa pessoa vai estar sempre te desrespeitando, ultrapassando aquele limite, sempre querendo tirar uma vantagem de você. Então, o que você precisa fazer? Tomar esse controle para você. O que eu aceito na minha vida? O que eu não aceito? Não tenha medo de perder pessoas. Se essa pessoa, ela saiu da sua vida porque você não fez o que ela queria, porque você falou não, que falar não é um ato de amor próprio, é porque essa pessoa não era para estar na sua vida. Então, entre o seu amor próprio e o amor, que não é amor, na verdade, dessa pessoa, escolha o seu amor próprio. E você pode pensar: nossa, Yara, mas eu vou virar uma pessoa ruim, vou virar uma pessoa sem amor pelos outros. Na verdade, é o contrário. A gente só consegue dar amor para os outros se a gente tiver amor dentro da gente. A gente só consegue ter amor genuíno pelos outros se a gente tiver amor próprio. Como ter o amor das outras pessoas se a gente não tem nem amor pela gente? Então, o primeiro passo é você se amar verdadeiramente. E pensar friamente: essa pessoa é para na minha vida? Ela me desrespeita? Ela vive sempre ultrapassando os limites que eu coloco? Ela está sempre querendo tirar uma vantagem de mim? Eu estou sempre tentando me encaixar ali de alguma forma na vida dela, não sendo quem eu sou, sempre com medo de falar, sempre cedendo e não recebendo nada em troca. Então, é uma forma de amor próprio. Amor próprio é racional, ele é prático e ele é uma decisão. Primeiro passo para você reprogramar a sua mente, pensar friamente, sair desse ciclo da autossabotagem, é conscientemente você decidir ter amor próprio. Você impor os seus limites, você ver o que você aceita de verdade, o que você tolera, aquilo que você não tolera de forma alguma. Por mais que você ame essa pessoa, você não tolera. E se ela sair da sua vida, é porque ela não te amava verdadeiramente. Segundo passo é você ter essa inteligência emocional. Inteligência emocional é você reavaliar, você reconhecer primeiro, avaliar e lidar com suas próprias emoções. Reconhecer: peraí, eu tô sempre frustrado, eu tô sempre para baixo, eu tô sempre me sentindo inferiorizado, eu tô sempre achando que essas pessoas não estão me dando valor, estão me desrespeitando. Isso é um sinal claro de que você está no ambiente errado, que aquela pessoa não era para estar na sua vida e que com certeza você está se auto-sabotando para viver no mundo dessa pessoa. Então, o segundo passo é estar consciente das suas emoções. Inteligência emocional. Inteligência emocional na prática. Ver suas emoções e saber que elas são totalmente interligadas com o meio que você vive. Outra coisa que você deve fazer é se fazer perguntas. Por que eu faço o que faço? Porque sempre quando eu começo a fazer alguma coisa, eu não dou continuidade. Será que os hábitos que você tem hoje não é pelo meio que você está vivendo? Será que você não deveria mudar primeiro o que está
persuadindo, manipulando a sua mente, porque se você mudar a forma que você pensa, o meio que você está, e começar a se fazer perguntas: por que eu faço o que faço? O que eu preciso saber? O que eu tenho que fazer para me mudar? Você vai ver que as coisas vão começar, as respostas vão começar a fluir na sua cabeça. Outra coisa que você não deve ser é uma pessoa boazinha. A pessoa boazinha, ela é diferente de uma pessoa boa. A pessoa boazinha, ela acha que ela sempre deve agradar as pessoas, que ela sempre deve agradar todo mundo, só que ela está sempre se desagradando. Ela está sempre se colocando em segundo plano e colocando outras pessoas em primeiro lugar como primeira opção. Então, não seja uma pessoa boazinha. Se você se doa muito, você não vai ter esse amor para você, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar. Então, não seja essa pessoa boazinha. E você pode pensar: nossa, Yara, mas eu sempre fui assim, não consigo mudar, as pessoas sempre estão tirando vantagem de mim. A verdade é que essa frase, eu não consigo, ela não existe. Essa frase, ela é uma maldição na sua vida. Então, a partir de hoje, você vai abençoar a sua vida. Você vai falar: eu consigo, eu posso, eu vou descobrir uma maneira de mudar. E essa maneira de mudar, você já está descobrindo aqui hoje na live. Então, você vai abençoar a sua vida. Você vai tirar essa frase: eu não consigo. Até porque você não conseguiu até ontem. Mas hoje você vai conseguir colocar em prática. Eu lembro de uma história de uma mulher que ela vivia gripada e resfriada. E ela era uma pessoa que vivia nesse ciclo de autossabotagem, sempre gripada, resfriada, e assim, ficava de cama mesmo, aquelas gripe que derrubava. E ela foi buscar esse autoconhecimento, tentar se descobrir o que tinha, por que ela vivia sempre gripada. E ela era uma pessoa muito boazinha, prestativa, fazia tudo para agradar as pessoas. Só que ela estava esgotada. Todo mundo tem só 24 horas, ninguém tem tempo para agradar todo mundo o tempo inteiro. E ela começou, nesse processo de autoconhecimento, ela começou a perceber que toda vez que o pai dela pedia para ela fazer um favor para ela, fora do horário de trabalho dela, que ela trabalhava com o pai dela, fora do serviço dela, ela adoecia. Aí ela falava assim: nossa, pai, eu não vou conseguir, porque eu tô de cama, tô doente. E aí ela ficava triste, porque ela não conseguia sair de casa, ficava com dor no corpo, resfriado, aquela coisa, perde o cheiro, o apetite. Mas ela começou a prestar atenção que ela sentia bem, porque se ela estivesse doente, ela não teria que obedecer a tarefa do pai. Então, esse é um ciclo de autossabotagem, essa é uma baixa percepção de valor, que daria para resolver com uma simples palavra, que é: não, eu não posso, me desculpa, eu amo você, eu te respeito. Se eu pudesse, sim, eu faria. Se você pudesse, não for te atrapalhar. Se você fizer porque você é uma pessoa, não porque você quer a validação, a aceitação, a aprovação dessa pessoa, é ótimo, é genuíno, vai te trazer paz. Agora, quando você está agradando alguém, você se sente mal por isso, é porque a sua intenção por trás é de validação, de aprovação, que a pessoa ame você, que queira que você esteja na vida dela. Então, como o Provérbios fala, você pode pensar: tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. As nossas emoções, por trás das nossas atitudes, é o que conta. Se você fica feliz, se você está bem, se você fica contente quando você está ajudando alguém, quando você está se doando muito, isso é um sinal de que você está fazendo
desapegado, desprovido de apego emocional, desprovido de necessidade de aprovação, desprovido de medo da rejeição. Agora, quando você faz muito, se doa muito para alguém e você se sente mal por isso, você se sente desvalorizado, você se sente esgotado emocionalmente, quando você se sente que você não está, a pessoa não reconhece o seu valor, isso é um sinal claro de ciclo de autossabotagem. Você está fazendo isso para ter validação, para ter aceitação dessa pessoa. Não adianta, porque você vai perder o seu tempo, a pessoa não vai valorizar, porque a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. As pessoas só valorizam e respeitam a gente à medida que a gente se respeita e se valoriza. As pessoas só vão te amar à medida que você tiver amor próprio. Então, não adianta. Sempre que você não quiser, olha, eu não quero. Tenha essa honestidade com você mesmo. Ninguém vai ficar sabendo, só você. Você falar, olha, eu não quero. Então, não adianta eu querer ajudar essa pessoa. Não adianta eu querer me doar, porque eu não quero. Então, você vai falar com todo amor e carinho do mundo para essa pessoa. Não, não posso, não quero, não dá para mim. Não vai ser possível. Não precisa mentir, falar a verdade. Há formas e formas de falar sem magoar a pessoa, mas fale a verdade, fala não. Yara, não consigo falar não. Eu não tenho muita dificuldade, eu sempre estou querendo agradar as pessoas. Como eu consigo falar não? Como que você consegue falar não? Treinando falar não. Vai doer a primeiro não que você falar, você vai querer voltar atrás. Você vai falar assim, nossa, mas você vai sentir culpa, mas treino. Vai virar um hábito. Não ultrapasse os seus limites para caber na vida de outra pessoa. Lembre que esse sapato não lhe cabe. Se você está se submetendo, se você está sempre cedendo para caber no mundo dessa pessoa, é porque não era para essa pessoa estar na sua vida. E nem você está na vida dela, não dá certo, não vai funcionar. Lembre sempre de uma coisa, para você não cair na armadilha da vitimização, de falar, nossa, eu estou sempre me doando e não recebendo nada em troca. Isso vai baixar ainda mais a sua percepção de valor. Então, lembre sempre de uma coisa, todos os relacionamentos da nossa vida são de interesse. Todos, independente de qualquer relacionamento que seja. Isso já tira um peso, uma carga da gente achar que alguém está sempre querendo tirar vantagens da gente ou a gente se sentir culpado por alguma coisa. Só que esse interesse não necessariamente precisa ser negativo. Tem que ser um interesse bom, tem que ser um interesse positivo. Relacionamentos tem que ser um jogo de ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. Então, coloque isso em sua mente. Todos os relacionamentos são de interesse. Só que o interesse que essa pessoa tem sobre mim, eu aceito? Eu concordo? É íntegro? Eu tolero? Se for, tá tudo bem, tá tranquilo. É relacionamento de interesses. O interesse que eu tenho de ter essa pessoa na minha vida, qual que é o interesse? Será que a única coisa que eu quero dessa pessoa é a validação, a aprovação, que ela me aceite, que ela me aplaude e fala, eu aceito você como você é? Se a única coisa que você quer dessa pessoa é a validação, a aprovação, a aceitação dela, ela não vai prestar na sua vida. É um interesse que não vale a pena, não vale a pena o sofrimento, não vale a pena o desgaste emocional que você vai ter se você deixar essa pessoa na sua vida pelo interesse simplesmente da aprovação, da aceitação, da validação dela, porque isso é puramente emocional. Racionalmente, você não ganha nada com isso. Pelo contrário, a pessoa vai ter os interesses dela, que pode não ser íntegro, e você vai aceitar, porque você tem esse interesse de validação. Então pense, relacionamentos são todos de interesse, só que deve ser interesses que as duas partes estão de acordo. Se as duas partes estão de acordo, muito bom, é isso mesmo. Não existe relacionamento sem interesse. Só que tem que ter interesses bons, interesses que os dois saem ganhando. Relacionamento é uma troca mútua. Se você está sempre cedendo, se você está sempre se doando,
se você está sempre tentando agradar, esse é uma autossabotagem da sua parte que você precisa imediatamente parar com isso e, quiçá, até você tirar essa pessoa da sua vida porque ela não era para estar com você. Então é isso, gente. O ciclo da autossabotagem, ele é muito emocional e está muito ligado com o nosso inconsciente, lá no subconsciente. Então a gente tem que trazer para a consciência. Por que eu faço o que faço? Por que eu estou sempre me sabotando? O que está me impedindo de progredir? O que eu devo fazer para me mudar? Faça as perguntas que você vai tirar as respostas lá do seu subconsciente. E você vai começar a sentir essa necessidade de mudar o seu meio, de mudar algumas pessoas que estão na sua vida que não eram para estar. E aprenda a falar não, a impor seus limites, senão você vai adoecer emocionalmente. Aprenda a ser uma pessoa fria emocionalmente. Peraí, apesar do sentimento que eu tenho com essa pessoa, será que ela me faz bem? Será que esse relacionamento é de interesse mútuo? Será que eu estou de acordo com essa troca que nós estamos tendo aqui? Se não, apesar do sentimento, pensa racionalmente. Não é para estar na minha vida, está me fazendo mal. E que não se repita outro ciclo de novo que você vai ter com outras pessoas, com outras amizades, porque você já vai começar a quebrar esse ciclo de autossabotagem e seu senso de valor já vai aumentar cada vez mais quando você começa a colocar em prática o amor próprio e aprender a impor os seus limites. Então é isso, gente. Já começa a colocar em prática e comenta, e eu vou deixar essa live salva no meu Instagram. Pois se você vai lá, comenta o que você achou e compartilha com quem você acredita que deve saber ter esse entendimento sobre autossabotagem e essa baixa autovalorização. E tenham uma boa noite.